Por que às vezes você tem uma tendência de se isolar das pessoas, se isolar do mundo, querer ficar sozinho? E em certas partes, em alguns momentos, eu até acho muito legal, muito produtivo você ficar sozinho. Porém, essa coisa de você querer se isolar do mundo e achar que o mundo não te ama, ou que você não precisa das pessoas, ou que você não tem que estar se relacionando com as pessoas, é algo que você precisa olhar com carinho. Nós vamos olhar para isso hoje. Se você tem a tendência de se isolar, de ficar muito só às vezes, de achar que o mundo não te ama, ou de se sentir muito carente, há um desequilíbrio que a gente precisa trabalhar na prática e que em alguns momentos eu atendi pessoas no consultório com essas sensações e a gente fazia trabalhos muito legais que hoje eu quero trazer como dica aqui pra você, que vai te orientar na sua jornada também. Então, bora lá, vamos comigo nessa pra você saber como ter mais amor próprio, mais autoestima e parar de se isolar do mundo e das pessoas pra você se sentir mais feliz com o mundo que te cerca. Bom, eu lembro de um caso de uma pessoa que uma vez chegou no consultório, não só um, tinha vários casos no consultório que chegavam pra mim, onde as pessoas me relatavam exatamente isso. Elas tinham a tendência de se isolar, de ficarem sós, seriam pessoas que se viravam sempre sozinhas, que achavam que não precisavam de outras pessoas. E essas pessoas, às vezes, elas sofriam com isso também. Embora elas parecessem muito autossuficientes, elas também tinham uma tendência de sentir a solidão e de, às vezes, até ir relevando com o sentimento de solidão, mas às vezes a solidão incomodava. E aí, quando elas se relacionavam com as pessoas, elas achavam que não podiam ou não conseguiam, ou que não era produtivo se relacionar com as pessoas, né? E que, eu sou assim mesmo, sabe? Daí começa um processo de autoflagelação onde essas pessoas ficam pensando assim, eu sou assim mesmo, eu não me dou bem com as pessoas, e entra num conformismo, num comodismo que eu não acho muito legal, que é você não entrar nesse processo num movimento de aceitação do que está acontecendo para você então ter um olhar carinhoso com isso, mas é você entrar numa zona de conforto, de conformismo, achando que tá bom assim e que não precisa ser nada feito, não precisa fazer nada a respeito, né? Não precisa sair disto. Então, eu não acho legal quando você tem esse olhar de que, as coisas são assim mesmo, e aí é uma aceitação que, na minha opinião, é mais um conformismo do que uma aceitação, porque pra mim, a aceitação, ela é um processo muito mais profundo do que simplesmente você se jogar, sabe? Tipo, deixa assim. Não. Isso não é aceitação. Aceitação é você se resignar diante da situação e entender que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito e você se reinventar por causa disso. Combinado? Então, quando eu falar aqui de aceitação, não tô falando de se conformar. Eu tô falando de você se resignar, de você olhar para a vida e olhar para as possibilidades e entender, né? Aceitar e acolher elas no teu coração, ok? Vamos lá, tô com a minha colinha aqui. Por quê? Primeira coisa, quando a gente pensa que a gente tá se isolando, tá solitário, tá sozinho e não consegue se relacionar com as pessoas, na minha visão de terapeuta de mais de 14 anos nessa estrada da vida aí e atuando, atendendo pessoas mesmo, eu vejo que tudo que acontece fora na sua realidade é um reflexo do que está acontecendo dentro. Então vamos analisar essa história do se isolar como eu me isolando de mim mesmo, eu rejeitando a mim mesmo, eu não querendo me relacionar com pessoas porque não consigo me relacionar comigo. E aconteceu um caso no meu consultório, na real 2 casos de um homem e de uma mulher que eram homossexuais e eles tinham essa tendência do isolamento. E eram 2 pessoas que, se elas não me falassem que elas eram homossexuais, eu nunca saberia. Por quê? Porque eram pessoas assim que elas não demonstravam, porque às vezes a gente nota, né, na postura, no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de ser, a gente já nota, né, de cara que às vezes a pessoa, ela tem isso. Mas às vezes acontecia, como aconteceu com esses 2, de eles não transparecerem fisicamente nada e simplesmente chegarem lá na hora da consulta, da conversa, elas me relatarem então as suas experiências amorosas e me contarem sobre a questão do homossexualismo. Tô com o meu microfone aqui que tá me incomodando um pouco. Deixa eu me ajeitar de novo aqui, gente. Se aparecer um pouquinho, tá tudo bem, tá? Porque hoje eu quis fazer um vídeo um pouco mais solto aqui com você. Já que estamos falando de solidão, já que estamos falando principalmente de isolamento, né? Então que fosse um ambiente um pouquinho mais cara de casa, assim, né? De poltroninha, aquela coisa toda.
Muito bem, tudo que acontece fora é um reflexo do que está acontecendo dentro. Então, o que aconteceu com essas duas pessoas que chegaram até mim? Eram pessoas que elas tinham grandes dificuldades de se relacionar com outras pessoas, elas tinham um grande problema de aceitação, não só com relação à pessoa que eles eram, a sexualidade delas, mas também de aceitação delas com a família. Elas se rejeitavam diante da família. E quando eu tô falando disso aqui, eu não estou falando que todo mundo que fez essa escolha sexual é assim, tá? Que fique bem claro, eu não estou falando que todos os homossexuais são assim. Eu estou falando de 2 casos de pessoas que eu atendi no consultório que eram assim. E eu não tô generalizando ninguém aqui, tá? Tanto é que dentro do consultório eu tive alguns casos e eu ajudei pessoas com relação a isso, pessoas que inclusive deixaram de ser porque se redescobriram, se reinventaram e elas precisavam eram de um alinhamento. Situações traumáticas que foram trabalhadas, situações de mudança de pensamento que fizeram com que essas pessoas voltassem então a serem aquilo que elas nasceram para ser. Mas eu não sou preconceituosa e eu não tenho opinião, diríamos assim, sobre isso no sentido de é certo, é errado, isso, aquilo. Cada um sabe de si. A minha postura como terapeuta e a minha visão como profissional sempre foi de ajudar a pessoa a ser feliz com o que ela acredita que era o melhor para ela. Não o que eu acredito que seja o melhor. Então, eu sempre tirava a minha responsabilidade desse ponto e olhava e olho para o meu cliente sempre olhando para a realidade dele, para o que deixa ele feliz. Se hoje a mudança da opção sexual traz felicidade, ok, vamos trabalhar para isso, para você, então, ter coragem de assumir aquilo que você quer para sua vida. Mas aconteceram, foram pouquíssimos casos, mas aconteceram casos de pessoas que acabaram voltando, saindo dessa proposta, dessa ideia de serem homossexuais e para se colocar novamente como alguém que eles tinham nascido para ser. O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes você entra num processo de punição, você entra num processo de resgate onde você precisa verdadeiramente se assumir com aquilo que você acredita ser o melhor para si. E quando você fica nesse processo de se isolar, muitas vezes é um processo de autopunição, onde você tá brigando com você mesmo e por isso que você não quer se relacionar com as pessoas. Então no consultório, eu sempre perguntava pra pessoa, qual o ponto que não tá bem na sua vida? O que não tá bom? E aí quando elas me falavam que eram os relacionamentos, que elas não conseguiam conversar com as pessoas, não conseguiam se expor, é porque elas precisavam trabalhar urgentemente, desesperadamente esse resgate internamente. Você precisa construir uma relação saudável com você. Kátia, como que eu faço isso então? Se eu sou uma pessoa que me isolo, será que eu tenho tendência de me punir? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas quase todos os casos de pessoas que eu atendi no consultório, que se isolavam, que ficavam sozinhas e que viviam uma vida solitária, eram pessoas que se autopuniam, eram pessoas muito perfeccionistas, eram pessoas que brigavam com elas mesmas, eram pessoas que não ficavam felizes com a aparência delas ou com o que elas eram diante do mundo. Então a gente precisava justamente resgatar o amor próprio, a autoestima. E a primeira pergunta, talvez a segunda pergunta que eu fazia, A primeira pergunta que eu fazia pra pessoa é: o que trouxe você aqui pra esse atendimento, O que te fez chegar até mim? De 0 a 10, como tá a sua vida hoje e o que falta pra ser 10? Eram as 3 perguntas iniciais. Então, dali pra frente, não é a segunda, mas a quarta pergunta que eu fazia é: quem é a pessoa mais importante na sua vida? E muitos, a maioria me dizia: meu marido, minha esposa, meus pais, meus filhos. E aí eu pergunto pra você e perguntava pra essas pessoas: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu perguntava umas 3 vezes e a pessoa repetia, às vezes ela ficava repetindo. E eu perguntava de novo e te pergunto de novo: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Enquanto a pessoa não dizia que era ela, ou seja, eu achar que eu sou a pessoa mais importante, como que eu posso achar que o outro é mais importante do que eu, se nem eu mesma me amo a ponto de achar que eu sou o mais importante? E não é no sentido de você ser egoísta, não é no sentido de você ser arrogante, é no sentido de você ter amor próprio. Você é incapaz de amar qualquer pessoa se você não se ama. Mas eu amo meu filho. Ok, mas então se você ama o seu filho, você não admite o quanto você se ama. Porque para você conseguir amar um outro ser humano, você precisa começar a se amar. A gente não nasce nesse mundo sendo triste, sendo infeliz. A gente nasce nesse mundo, eu não sei se você sabe disso ou se você lembra disso. É louco, tá? Porque algumas pessoas no consultório lembravam. Mas quando a gente nasce, nós temos uma felicidade natural.
no nascimento. Nós não nascemos infelizes, nós nascemos naturalmente felizes. A gente perde a felicidade aos poucos, porque uma criança normalmente ela dá risada. Ela pode chorar às vezes, porque tem algumas que são mais choronas, tem outras que não, mas naturalmente uma criança é feliz. E às vezes a gente olha pra criança e pensa, puxa, eu queria ser igual a ela de novo, eu queria ser criança de novo, eu queria estar no colo da mãe, eu queria estar no colo do pai. Mas se você não pode estar no colinho do pai e da mãe hoje, dê você um colo pra você. Quantas vezes você para pra se dar um colo? Quantas vezes você para pra dizer pra você o quanto você se ama? De verdade, olhando no espelho e dizendo que você se ama. Independente se você tá maquiado ou não tá maquiado, se o seu cabelo tá bonito, se você tá com batonzinho ou não, mulheres e homens, se você gosta da sua aparência. Independente disso, você não tem que olhar pra você pela aparência, você tem que olhar pra você através do brilho do seu olho. Você sim precisa fazer exercícios diários de auto-amor pra mudar se você vive a zona do isolamento. Valorizar a pessoa que você é, se presentear. Quanto tempo faz que você não se dá um presente? Se dar um presente não precisa necessariamente pegar um dinheiro e comprar algo. Se dar um presente, às vezes, é chegar em casa, botar aquela música que você ama e dançar como um louco. É você olhar um filme pra dar risada, não pra sofrer no filme, mas pra dar risada, sabe? É você comer aquele sacão de pipoca que você gosta. Quanto tempo faz que você não se dá um presente? Quanto tempo faz que você não olha pra você? Quando nós nos isolamos do mundo, é porque a gente tá se isolando da gente mesmo. Não é do mundo. Não é das pessoas. Então observa a partir de hoje se esse comportamento que você tem de se encolher, de se diminuir, de se isolar, de ficar só, não é porque você está fazendo isso com você. Quando você aceita a pessoa que você é, quando você ama a pessoa que você é, quando você se reconhece, o mundo te reconhece. As pessoas te enxergam. E eu falo isso, parece brincadeira, mas eu falo isso, gente, porque na minha infância eu fui uma criança muito retraída. Eu fui uma criança muito tímida. Eu era uma criança que, quando a minha mãe ia nos aniversários de criança, eu ficava o tempo inteiro atrás dela, no braço, de braço dado com ela e encolhida sem olhar para as pessoas. Eu cresci sendo uma criança que se isolava do mundo. Eu cresci sendo uma criança mais solitária do que com um monte de amigos. Eu tinha um ou dois, eu tinha uma prima que a gente vivia juntas e eu tinha uma amiga que era minha vizinha. Praticamente isso. Eu não tinha muitos amigos na escola. Eu não era aquela pessoa que chegava na escola e era amiga de todo mundo. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, embora hoje eu fale com você aqui no vídeo. Na câmera, eu fui sempre uma pessoa muito reservada. E até hoje, se eu tô num ambiente desconhecido, eu fico mais na minha até que eu começo a me soltar. Mas hoje eu faço um esforço pra sair disso. Porque eu não quero ser a pessoa retraída. Eu não quero ser a pessoa isolada. Eu não quero me isolar do mundo. Olha o trabalho que eu faço. Eu não posso ser uma pessoa isolada que fica em casa, enfiada em casa e sofrendo, chorando. Eu não posso fazer isso. E eu não posso fazer isso por causa de você, por causa dos nossos alunos, por causa do trabalho que eu desenvolvi, por causa do meu trabalho como terapeuta. Então olha que mágico que é a vida quando a vida te presenteia e te traz possibilidades para você sair dessas situações que tanto te incomodam. Então faça esse exercício de olhar para você, de honrar a pessoa que você é, sabe? De você realmente desejar querer ser você, ao invés de você repudiar. Essa é a grande chave que eu ajudei essas pessoas a virarem na cabeça delas, que fizeram com que elas saíssem do isolamento e começassem a compartilhar a vida delas com o mundo. Inclusive aquilo de melhor que elas tinham para compartilhar e que elas não compartilhavam, porque elas tinham medo de serem julgadas, medo de não serem reconhecidas, mas porque isso não acontecia lá fora, acontecia com elas mesmas. Então a partir de hoje você vai fazer um decreto com você de parar de julgar o seu comportamento e vai olhar para você com amor. Mesmo que você faça umas burradas, mesmo que você derrube as coisas, tipo eu assim, que eu sou meio distraída, derrubo as coisas, esquece, meu Deus, esqueci a chave, esqueci isso, fiz aquilo. Antigamente eu ficava brava comigo, eu brigava comigo. Hoje eu não brigo mais. Hoje eu dou risada de mim mesma. Ah, esqueci de novo. Eu não dou energia e nem mesmo uma energia ruim quando eu faço as coisas que eu julgo erradas. E sim, eu respiro fundo e digo, ok, não deu certo, agora eu vou fazer dar certo. Vou mudar, virar a página. E não me isolar, sofrer e ficar infeliz com a situação. E sim, eu me reinvento. Então, se reinvente, se ame, se conecte, saia desse processo de você não querer ser você e deseje ser você. Ame ser você. Porque o que você é o melhor que Deus te deu. É o melhor que você pode ter sobre você mesmo. Então, para de julgar e olha o quanto você é uma pessoa incrível. De verdade, olha pra isso. Se conecta
conecta com isso. E eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar, porque foi assim que eu ajudei a transformar a vida de algumas pessoas no consultório. Tenho certeza que muitas se redescobriram e se reinventaram colocando em prática as dicas desse vídeo. Então, se você quer verdadeiramente sair dessa sensação, você precisa sair disso com você, não é com as pessoas. Porque quando você sai desse processo interno, você começa a ir para o mundo externo muito mais feliz com você mesmo, e isso reflete nas amizades, nos relacionamentos, em tudo que você for compartilhar com as pessoas, tá bom? Bem, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, é porque esse vídeo foi interessante para você, certo? Então já dá o seu joinha aí para eu saber que você gostou. Deixe seu comentário me dizendo o que você gostaria que eu falasse. Qual a sua maior dor no momento que eu poderia fazer um vídeo para te ajudar, por exemplo, a resolver essa dor. E de repente eu posso até comentar aqui, sem expor você ou o seu caso, mas posso falar sobre algo bem pontual que você queira ouvir. E se você também achou que esse vídeo pode ser importante para outras pessoas, compartilha ele nos seus grupos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos que você participa, ou manda para alguém esse link, que de repente alguém vai se reencontrar, assim como você que chegou até aqui comigo, tá bom? Um beijo, amo você e até a próxima!